Como que um planejamento patrimonial familiar pode proteger o seu patrimônio de um bloqueio judicial? Primeira coisa, vamos entender o que seria um bloqueio judicial. Vamos definir. E não tem um modo melhor para eu definir como te dar um exemplo. Suponhamos que você tenha 80 milhões em patrimônio e você vai estar sofrendo uma ação judicial de 8 milhões. No meio dessa ação, o juiz pode bloquear todo o seu patrimônio, os 80 milhões, por causa desta ação que tem um valor de 8 milhões. E pode ser por diversos motivos que não vêm ao caso agora. Então, um bom planejamento patrimonial da sua família através de uma holding familiar, ele pode evitar esse bloqueio. Ele pode alocar esse risco, caso seja da sua empresa, esta ação judicial, para que o bloqueio fique confinado nos bens da sua empresa e não entre nos bens particulares seu. É como se você separasse os ovos em duas cestas, o seu patrimônio particular e o patrimônio da sua empresa. E por que é feito isso aí? É alguma passe mágica? Não, é feito isso porque a lei permite fazer isso. Por exemplo, nós temos o artigo 49A do Código Civil. Lá ele diz claramente que o patrimônio de uma pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio dos seus sócios ou dos seus administradores. Ou seja, o que é da holding, não é nem dos pais e nem da empresa. Também ele fala que uma personalidade jurídica, de uma pessoa jurídica, ele serve para ser usado como alocação de riscos. Ou seja, você tem certos patrimônio, você vai tirar uma quantidade desse patrimônio dos riscos do seu negócio. Então, é isso que é alocação de riscos. Uma coisa importante para você ter essa validade, essa proteção, é que as dívidas que caso ocorra, tem que ser dívidas futuras, ou seja, a partir de você ter constituído sua holding familiar, essa proteção começa a ser válida das dívidas futuras. Caso você pense em montar uma holding familiar para ocultar patrimônio de alguma execução judicial, isso não vai funcionar, porque o juiz vai descobrir e vai desconsiderar a personalidade jurídica, porque isso está na lei também. Isso aí é fraude. Então, uma holding familiar, para ter essa proteção, você precisa que você não pode esconder o patrimônio. Caso você tenha alguma execução trabalhista, alguma execução fiscal, nós deixamos alguns patrimônio para fora da holding para garantir o judiciário em caso de que você venha a perder esta ação. E o restante do seu patrimônio, nós podemos fazer esta proteção. Importante lembrar também que são mais duas coisas que você não pode fazer caso você queira manter essa proteção ao seu patrimônio. A primeira coisa delas é respeitar a meação. O que é meação? Vamos entender definitivamente o que é meação. Suponhamos que você casou num regime parcial de bens. Esse regime diz que tudo aquilo que você conquistar a partir do casamento, quem vai ser proprietário desses bens que vocês adquiriram na constância do casamento vai ser o cônjuge, tanto a esposa como o marido. Eles vão ser proprietário 50%
de cada coisa vai ser o pai e a mãe, marido e esposa. Meação é isso, é o patrimônio do casal, metade, metade. E quando você vai constituir sua holding familiar, os bens vai ser tudo da holding, tudo bem. Quem vai ser dono do seu patrimônio, do casal, vai ser a holding. Mas quem vai ser dono desta holding vai ser o casal. Eles vão ter cotas desta empresa. E as cotas têm que respeitar metade para um, metade para outro. Então, isso aí que é a meação, que não pode fazer, não pode ocultar bens de algum outro cônjuge. Uma outra coisa que tem que se respeitar é a legítima dos herdeiros. Vamos entender o que é legítima dos herdeiros. O seu filho é chamado no Código Civil de herdeiro necessário. O que é herdeiro necessário? É que é obrigatório você, na sua sucessão, deixar para os seus filhos, mas tem que ser uma quantidade mínima de 50% de todo o seu patrimônio. O mínimo 50% é obrigatório a deixar para os seus filhos. Então, na sua empresa, você é dono das cotas e você vai deixar para os seus filhos estas cotas, o mínimo 50% dessas cotas tem que ser dividido por igual para os filhos. Você não ocultando patrimônio de dívida, você respeitando a meação, você respeitando a legítima, você mantém essa proteção patrimonial contra uma constrição, porque daí fica muito difícil o juiz fazer a desconsideração da personalidade jurídica. Ainda nós temos ainda a confusão patrimonial. Você não pode misturar o bem da sua holding com os bens a sua empresa, que isso é chamado confusão patrimonial. Você também não pode fazer isso. Você respeitando essas leis que é de ordem pública, você mantém a sua holding e mantém toda a proteção ao seu patrimônio. E vamos dar o testemunho de um grande empresário que se mostrou de uma dignidade enorme, principalmente agora que ele está fazendo ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul, a qual todos os brasileiros admiram muito. É o Pablo Marçal. Em uma de suas palestras, ele deu um depoimento dele, que ele conheceu uma pessoa e essa pessoa ele não fez o planejamento patrimonial, ele não fez aquela sua alocação de risco. Então acompanha o vídeo dele e veja o que saiu, o que deu nesse empresário que não fez o seu planejamento. Segue. Vou te dar uma dica sem você entrar em mentoria minha. Vou te dar uma aqui, tá? Você que tem um pouquinho de dinheiro, cria uma holding. Essa holding, ela precisa de separar seus patrimônios da empresa. Porque quando a sua empresa tomar um pau, você não perde nada. Isso não é desonesto, não. Isso é uma forma de defender patrimônio. Tudo é controlado pelas holdings. E nenhuma se comunica. Esse negócio é tão bonito. Eu tenho um cara aqui, que é meu conhecido, que ele tem mais de 1 bi de patrimônio travado na justiça, daqui de Alphaville. Por quê? Porque ninguém nunca contou para ele que criou uma holding. Aí ele ferrou um empreendimento dele de 80 milhões de reais, que ele não deu conta de terminar, ferrou 1 bilhão de patrimônio dele. 80 milhões ferrou 1 bi na justiça. Porque os bens todos se comunicam. Que adianta ser rico e ser tão bobo desse tanto? O que acontece? Você não gosta de instrução. Se você não estiver preparado para ter instrução, você vai ficar rico, mas vai perder tudo. É incrível, né? Como a falta de informação pode causar um prejuízo enorme. Então, você que tem uma empresa e ainda não fez o seu planejamento do seu patrimônio particular,
Tem um link aqui embaixo, você pode clicar nele para você saber de mais conteúdos e saber de mais informações de como você pode fazer este planejamento, esta alocação de riscos, separando a sua empresa, separando do seu patrimônio particular.